Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, ansiedade. Meu nome é Juliana. Nasci de um casamento com pais muito jovens. Minha mãe tinha apenas 16 anos quando eu nasci. Por ser muito inexperiente, cheia de ilusões, se envolveu com outro homem que mais tarde eu haveria de chamar de pai. No começo do relacionamento foi perfeito. Depois vieram as brigas, desconfianças. O que recordo dessa época foram as repressões e brigas constantes por conta das traições do meu pai. Eu era constantemente castigada por ele, sem ao menos saber o motivo. Lembro-me de um dia ter ficado trancada em um quarto escuro e do medo que sentia. Minha mãe até tentava intervir, porém sem sucesso. Ela tentava se distrair, brincando com a gente e nos levando para passear. Porém, o desgosto com meu pai a deixava muito triste. Eu não conseguia entender essa frieza dele com minha mãe e principalmente comigo. Comecei a desenvolver um sentimento de repulsa por ele. Tinha o desejo que ele sumisse para nos deixar em paz. Depois de um tempo, fomos morar com os meus avós paternos. Meu avô me tratava como filha, me dando sempre muita atenção e carinho. As traições de meu pai continuaram. Minha mãe me via como seu apoio, com quem ela podia desabafar seu ódio por ele só aumentava. Para piorar, quando completei 8 anos, vi minha mãe e meu irmão de 2 anos serem atropelados. Minha vida parou nesse dia. Eu não tinha mais alegria. A vida para mim passou a ser um fardo. Minha mãe ficou 1 ano na cadeira de rodas. Meu irmão feriu gravemente a mão. Não foi algo muito grave, porém o trauma foi grande para ambos. Tive que ser adulta, pois ajudava minha avó a cuidar da minha mãe e do meu irmão. Na escola ia de mal a pior. Fui reprovada 2 vezes. Quando minha mãe melhorou e voltou a andar, ela se separou do meu pai. Ficamos eu e meu irmão morando com ele e meus avós, pois tínhamos que terminar o ano letivo. Foi outro momento difícil para mim, ficar longe da minha mãe. Lembro que eu ficava horas e horas chorando a falta dela. Depois de um tempo, começamos a passar os finais de semana na casa da minha avó materna, onde minha mãe estava residindo. Um lugar onde moravam muitas pessoas, parentes e inquilinos. Havia muitas brigas no local. Uma vez eu e meu irmão nos escondemos debaixo da cama da minha avó para fugir de uma briga. Aconteciam muitos rituais de umbanda na casa, sempre regado de muitas bebidas. Eu tinha muito medo. Tempo depois, minha mãe voltou a morar com meu pai. A repressão dele e os conflitos entre eles se estenderam até minha adolescência. Nessa época, descobri que meu pai não era meu pai biológico. Fiquei sabendo através de amigos dos meus pais. Fiquei chocada, revoltada, porém não tive coragem de dizer para minha mãe. Guardei esse segredo comigo. Fui me tornando introspectiva, extremamente tímida, tinha vergonha do meu corpo, me achava gorda e feia. Comecei a fumar para saciar a minha fome, pois descontava a minha raiva comendo. Foi nessa época que tive a minha primeira crise de ansiedade. Não sabia o que estava acontecendo comigo. Foi horrível. Achava que iria morrer a qualquer momento. Nessa época comecei a namorar. Eu já estava com 17 anos. Foi um relacionamento abusivo, ciúmes e traições de ambas as partes. Com esse namorado, conheci a maconha. Foi uma experiência única, pois passei muito mal. Eu me sentia tão perdida que às vezes orava clamando para Deus, porém me sentia indigna do amor dele. Me tornei uma mulher nervosa, rancorosa, medrosa, pessimista, julgadora, egoísta e crítica. Não conseguia me relacionar com familiares, amigos, nem namorados, pois não confiava em ninguém. Tinha medo de ser abandonada. Nessa fase, conheci o espiritismo. Me tornei uma pessoa religiosa. Fui para o esoterismo, pratiquei pequenos rituais. Era meu refúgio. Achava que encontraria a fórmula da felicidade ali. E que abrandaria minha dor. Porém, só consegui me sentir mais vazia.
comecei a sentir uma forte necessidade de conhecer meu pai biológico. Sentia-me perdida, sem identidade. Foi aí que tomei coragem, fui falar com a minha mãe. Ela ficou muito brava, quis me intimidar, disse para eu esquecer. Hoje entendo que foi muito doloroso para ela tocar neste assunto, pois era como ter que admitir a sua culpa. Consegui tirar dela algumas informações e um tempo depois fui atrás do meu pai. Encontrei-o muito doente, ele estava com leucemia. Depois do nascimento da minha filha, o encontro com meu pai foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi. Ele tinha saído do hospital um dia antes da minha visita. Segundo a esposa dele, ele falou que Deus levaria ele embora sem ele me ver. Falou que orou neste dia e no dia seguinte eu estava lá. Hoje sei que mesmo estando longe da presença de Deus, Ele me proporcionou esse encontro. Encontrar meu pai me trouxe certa tranquilidade. Ele era um homem muito bom, disse ter sofrido muito a minha ausência. Mostrou-me uma foto de quando eu tinha 1 ano, que ele guardava como um tesouro. A partir desse dia, tivemos muitos momentos felizes. Depois de um tempo da minha separação com meu pai, depois de um tempo da minha separação com o pai da minha filha, tive um reencontro com um ex-namorado de infância, que futuramente seria meu esposo. Começamos a nos ver e descobrimos uma afinidade incrível. Ele era assíduo frequentador da igreja da cidade. Um dia ele me convidou para ir à igreja. Relutei um pouco, mas fui. A partir daí, comecei a acompanhá-lo nos cultos aos domingos, a ler a Bíblia e o devocional com ele. Fui ficando cada vez mais interessada em saber que amor é esse que via nos olhos das pessoas da igreja, a adoração nos cultos aos domingos, tanta dedicação. Quando estava nos cultos, vendo pessoas adorarem o Pai, eu me perguntava por que não conseguia sentir nada. Não conseguia entender como uma igreja tão grande conseguia acolher de forma tão carinhosa as pessoas. Cheguei até a julgar as pessoas, achando que era fingimento. Ficava me perguntando que Jesus é esse que consegue falar com cada pessoa individualmente e conhecer a dor de cada um. Decidi me dedicar a conhecê-lo. Comecei a frequentar a célula. O que mais me chamava a atenção era o ambiente acolhedor. O modo como as pessoas oravam pelas outras, a atmosfera de amor. Frequentar a célula foi de extrema importância para entender a cultura da igreja. Comecei a observar que algo em mim havia mudado. Meu coração estava mais receptivo às mudanças. Foi quando decidi me batizar e em seguida fazer o Circuito Vida. Também fiz o curso de noivos e me casei com o Douglas. Algo que nunca havia pensado que aconteceria, pois não acreditava no amor nem em relacionamentos. Porém, desde o princípio, meu esposo tem demonstrado ser meu companheiro, meu amigo e meu maior incentivador. Foi um casamento lindo. Deus me proporcionou entrar no altar de braços dados com os meus 2 pais. É uma lembrança que vou guardar para sempre. Pois ano passado, Deus levou meu pai biológico para junto dele. Num dos cultos de domingo, ouvi falar do ministério 30 semanas. Algo me despertou, pois estava vivendo um momento de muita ansiedade no meu trabalho. A ansiedade estava se tornando um transtorno. Não estava conseguindo me concentrar no trabalho, minha memória, que antes era boa, estava péssima. Ouvia cobranças dos colegas, da chefia, e isso me deixava irritada.
pois eu tinha mania de perfeccionismo. Comecei a me isolar. Achava sempre que alguém estava falando mal de mim, me sentia inferior, não conseguia expor minhas opiniões nas reuniões. Achava sempre que iria falar algo errado. Enchia-me de preocupações. Tinha a sensação que eu não iria dar conta das coisas. Eu estava com medo e insegurança, sentimentos que levei para outras áreas da minha vida. Quando entrei no 30 Semanas, em um dos primeiros cultos, o pastor pediu para que abaixássemos a cabeça e de olhos fechados, pedíssemos uma palavra para Deus. Ainda um pouco desconfiada, orei. Deus me trouxe a palavra sublime. Era uma palavra que eu nunca tinha usado no meu vocabulário. Não sabia nem ao certo o que significava. Fiquei perplexa, extasiada ao mesmo tempo. Fui procurar o seu significado na mesma hora. E qual foi a minha surpresa? Cujas qualidades ultrapassam o comum, magnífico, extraordinário, que expressa um elevado grau de excelência ou distinção, de características moral e intelectual admiráveis, que incita comportamentos ou ideias nobres. Foi nesse momento que senti a paternidade de Deus. Fluí por todo o meu corpo. Sentia-me tão amada e segura como nunca havia sentido. Lembrei-me da passagem de João 4,16, quando ele diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Hoje sou uma das voluntárias desse ministério que tanto amo. Foi através desse ministério que aprendi a ter um relacionamento íntimo com meu pai. Aprendi que ele me ama, apesar dos meus defeitos e pecados. Dia a dia, ele vem me transformando em uma pessoa melhor. Aprendi a me aceitar, me amar, assim como aceitar as outras pessoas como verdadeiros irmãos. Aprendi que a vida não é sobre mim, e sim sobre ele. Compreendi que descansar no Senhor é confiar e esperar, pois o melhor está por vir. Digo que não é fácil, porém Deus em momento nenhum disse que seria, mas Ele estaria conosco. Não estou totalmente curada, porém sei que não estou mais sozinha. Por fim, deixo aqui um salmo que tocou muito meu coração e o amor do Pai por mim. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formada e entretecida como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, 13 e 16. Obrigada pelo silêncio de vocês.